livro de vocês aí, abram na página 86. Bom, pessoal, continuando, né? Nós vamos continuando aí os nossos estudos, aí no nosso livro 11, e aí tem algumas coisas que nós temos que estar pondo em prática, né? Esse livro é um livro que vocês têm que se dedicar bastante, tá? Que já é o penúltimo livro. Vocês têm que tentar absorver o máximo possível para depois utilizar lá no projeto, tá? Então, dedicar-se aí o máximo possível ao livro para depois não ter dificuldades quando vocês chegarem para a execução do projeto de vocês. Por enquanto, as nossas aulas ainda vão continuar sendo online, né? A gente não tem um retorno aí pré-programado, tá, pessoal? Eu até publiquei ontem umas modificações que nós fizemos, né? Então, nós temos umas modificações na sala com os protocolos exigidos, né? Então, se um dia, quando vocês vierem ou se vocês, né, tiverem passando por perto e verem a sala, vocês vão ver que está tudo dentro do protocolo exigido. Os lugares têm álcool em gel na porta, os lugares estão marcados, tá? Alguns lugares estão sinalizados que não pode sentar e assim por diante, tá? E aí nós, com base nisso, né, estamos só aguardando, nós temos que aguardar o decreto agora do governo que vai informar quando que se pode retornar. Então, não é a escola, não somos nós, assim, como escola, que determinamos isso. Quem determina agora é a Secretaria da Educação, tá? Outra coisa, pessoal, com relação aos exercícios. Durante a aula, eu tenho passado exercício, é de costume, né, passar exercício para vocês. E assim, esse exercício, lá na frente, ele que vai formular a nota de vocês no final. Então, o que vai formar a nota, lá no final das contas, uma avaliação que vocês vão fazer na última aula e os exercícios. Então, quem não fizer os exercícios, basicamente não vai conseguir tirar a nota. Outra coisa, vocês já têm algumas notas, algumas não, várias, né? Nós já estamos aí no livro de número 11, então vocês têm que ter 10 notas. Quem não tiver ao final do livro 12, quem não tiver as 12 notas, não pega o certificado. Então, vocês têm que correr atrás, verificar se tem a nota ou se não tem, tá? Para que depois vocês não tenham problema, tá? Eu tenho muito problema com o aluno depois que vem aqui, eu vim buscar meu certificado. Né? Quando está em aula, né? Quando nós estamos em aula, aí é mais simples de conversar, né? Mas que eu vou passando dia a dia, mas é online, vocês também têm que ter um pouquinho ali de continuidade, né? Para que vocês possam ter um melhor aproveitamento, tá? E principalmente para que depois da conclusão, vocês não venham e falem, professor, mas eu não sabia, né? Mas o professor não me avisou, tá? Então, por favor, fiquem de olho aí na notinha de vocês, tá? Para que vocês não tenham problemas e nós não tenhamos aí nenhum tipo de problema até o final, tá? Bom, pessoal, continuando, hoje nós vamos continuar falando da primeira parte, da parte de conhecer o Arduino, falar um pouco de lógica, e vocês vão tentar fazer um trabalho, aliás, eu pedi esse trabalho na aula passada, né, e eu não me lembro de ter recebido desta turma. Realmente, desta turma, eu não recebi. Então, por favor, hoje eu vou dar um tempo para vocês possam estar fazendo, tá? O que, professor, que eu não ouvi? Na aula passada, eu tinha deixado um trabalho para vocês. Vocês lembram lá? Eu passei um vídeo para vocês. No final da aula, tinha um trabalhinho. Eu mandei lá no grupo de vocês. Tá? Bom, então continuando, galera. Então nós vamos falar um pouco da protoboard.
86 do livro de vocês está falando sobre ela. E nós vamos conhecer os seus funcionamentos. Então, aí na página, mais ou menos na página 86, tem a protoboard. Qual que é a função dela? Pessoal, a função da protoboard é deixar, ou a matriz de contatos, né? É deixar a programação do Arduino mais simples. Se eu necessariamente tenho obrigatoriedade de usar uma protoboard? Não, mas algumas coisas você teria muita dificuldade para fazer se você usar só o Arduino. Tá? Então, o ideal de se ter uma protoboard, o ideal de uso que eu falo, é você estar conseguindo customizar essas programações no Arduino. Então, você conseguir fazer com que a programação se torne mais simples. Tá? Evidente, é uma melhoria para você mesmo. Então, para nós mesmos, né? Nós que utilizamos esse tipo de programação. Então, para isso que nós usamos a protoboard, tá? Para que ela facilite o nosso dia a dia. Igual eu falei, é obrigatório usar ela, eu não vou conseguir fazer os meus trabalhos. Obrigatório não é, mas que você vai ter muito mais dificuldades, você vai ter se você não usar, tá bom? Bom, outra coisa que nós discutimos na aula passada foi sobre lógica de programação. E aí, por que se utiliza a lógica? Por que nós trabalhamos, né, com lógica? Por que há essa importância tão grande? Porque, pessoal, a lógica ela está presente nos nossos programas. Quando você vai criar um algoritmo, quando você vai fazer uma customização de alguma coisa, né? Você, primeiro, quando você vai programar lá, seja no nosso Arduino, ou seja em alguma outra linguagem, né? Por exemplo, você quer fazer um programa para o seu Android. Você tem que descrever isso utilizando uma lógica. Então, você não vai conseguir descrever o programa lá para o Android sem conhecer lógica de programação. Então, é importantíssimo que vocês primeiro tenham uma bagagem de lógica para depois começar a programar. Por isso que nós vamos, a partir da aula que vem, falar bastante. Hoje nós vamos falar um pouco, mas a partir da aula que vem nós vamos falar muito sobre lógica de programação. É para facilitar vocês, encaminhar vocês ali dentro do Arduino, tá? Outra coisa que nós falamos também foi sobre o microcontrolador. E uma pergunta que eu fiz para vocês, eu me lembro bem, é que assim, que o Arduino, se nós poderíamos considerá-lo um computador. E a resposta, logicamente, quase 100% de vocês foi que sim, né? Sim, lógico, guardadas as devidas proporções, que o Arduino é bem menor, que o Arduino tem uma série de inviabilidades, né, por ser menor, mas, mais uma vez, guardadas as devidas proporções, o Arduino pode sim ser considerado um computador. Por quê? Porque ele tem os 5 componentes que o Tannenbaum fala lá. Tem placa-mãe, tem processador, tem a memória RAM, né, uma memória aleatória, ele tem um dispositivo de armazenamento, bem pequeno, mas tem, e ele tem energia. Então, ele deve ser considerado um computador de bem pequeno porte, né, que dá para fazer coisas menores. É lógico que eu já falei para vocês também, que em automação comercial, nós também podemos usar o Arduino, e aí ele vai trabalhar com coisas de grandes performances, né? Mas dentro dessa consideração do Arduino, eu posso ali chamá-lo também, né, de computador, tá? Bom, e nós falamos também sobre o software de desenvolvimento. Toda vez que vocês têm acesso a um ambiente de desenvolvimento, nós chamamos ela de IDE, tá? Então, a IDE
ela é o ambiente que nós vamos utilizar para programar. Então, isso que vai ser, isso que nós vamos utilizar. Dentro do Arduino, ele tem, quando você baixa ele, você vai lá no site arduino.cc, você vai baixar o instalador, ele já baixa o driver também, para você utilizar no seu sistema. O Arduino ele é muito bom, ele roda tanto Windows como Linux, como o iOS. Então, nós não temos ali limitações, tá? Ele é dividido em duas partes, igual nós já falamos na outra aula. Então, a primeira parte, o void setup, é o ambiente de inicialização, será executado apenas uma vez, e o void setup, o void loop, ele vai ser executado enquanto o programa ali estiver em uso. Então, enquanto estiver rodando esse programa, tá? Você vai rodar também o void loop, tá bom? Bom, pessoal, então, o que eu preciso que vocês entendam sobre a protoboard? E você não vai programar nada na protoboard. A protoboard ela não vai fazer o ambiente de programação. O que a protoboard vai fazer é auxiliar vocês a programar o Arduino de maneira melhor. Então, por exemplo, eu estou utilizando o meu Arduino e eu vou colocar, vou lá, eu tenho que ser, por exemplo, igual hoje, né? Que vocês vão fazer o exercício para inserir mais luz, mais LED. A protoboard ela é de suma importância. Dá para fazer tudo dentro só do Arduino? Dá, pessoal. Não, falar para vocês que não dá é mentira, mas vai te dar muito mais trabalho, tá bom? E vai ficar também muito mais bagunçado. Outra coisa que a protoboard faz também é deixar esse ambiente mais organizado. Outra coisa, galera, que a gente tem que lembrar também, além da organização, a protoboard ela vai ter a separação de onde tem a energia para onde tem o terra. Tá? Então, dentro dela, você já vai verificar isso aí. Tá bom? Pessoal, então, só para relembrar, o que é o algoritmo? É uma sequência finita de fatos para executar alguma coisa. Então, para resolver um problema. Então, vamos lá. Você tem um problema que é declarado. Nesse caso aí, ó, uma lâmpada queimada. E aí você vai chegar, viu esse problema, e você vai verificar os o passo a passo para trocar esta lâmpada, tá? Então, você vai criar o passo a passo para você trocar esta lâmpada. Aí, galera, o que a gente tem que lembrar também? A lógica de programação, cada um tem a sua. Nós vamos fazer um algoritmo, tá? E vocês vão notar dentro desse algoritmo, que lógico, vocês vão mandar para mim. E uma coisa interessante de falar assim é que cada um de vocês vai fazer um diferente. Quando nós estamos em sala, aqui dentro da sala de aula, né, nós temos que nós acabamos tendo alguns iguais, que sentam pessoas juntas e acabam ficando iguais. Mas quando nós estamos, né, ali distantes, né, é mais raro nós termos ali nós termos duas lógicas de programação iguais. Geralmente nós temos as lógicas são diferentes, tá? É o natural, tá bom, pessoal? O natural é que vocês façam essa estrutura lógica diferente, tá? Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício é bem simples, tá? O que eu quero de vocês? A gente já fez um algoritmo na aula passada, mas foi diferente, né, desse aí. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me façam, primeiro, um algoritmo para um semáforo
Como é que você faria? Prestem bastante atenção. Como é que você faria um algoritmo de um semáforo? E também, como é que você faria um algoritmo para o funcionamento de um elevador? Como será que vocês resolveriam esse problema? Lembrando que o algoritmo ele nada mais é que a solução dos problemas. Então, eu estou passando um problema para vocês e eu quero que vocês me resolvam e façam a solução. Vai lá, galera. Vou dar um prazo bem legal para vocês. Dá 20 minutinhos aí para vocês completarem. Vai lá. Professor, Oi, pode falar. você está compartilhando a sua tela? Ô, É que eu não estou conseguindo ver. cara, no retorno tá normal. Faz um favor. Fecha e abre de novo. Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Mais alguém não tá vendo? O Leonardo falou que não está enxergando a tela. Tem que estar aparecendo exercício 1 na tela de vocês. O restante está tranquilo? Aqui tá tranquilo. Beleza, obrigado, Dani. Não estou conseguindo ver. Eu vou tirar um print aqui e vou mandar lá no seu WhatsApp, ô Leonardo. Agora foi. Foi? Só porque eu falei. Vai lá, galera.
te mandar no WhatsApp, professor? Isso, por favor, manda lá no meu particular, tá? Lá no privado, para não ficar no grupo, senão depois eu não dou conta de corrigir. Certo. Obrigado.
Bom, vamos lá, pessoal. Já deu tempo, né? Então, continuando aí, galera. Vamos lá. Continuando aí, então, falando aí da protoboard, né? Aí no livro de vocês, ela tá aí na página 86. Qual que é a função dela, né? A função principal, igual eu falei para vocês, vai ser fazer a organização. Vou abrir a câmera aqui, fica mais fácil para vocês, por exemplo, visualizar. Ó, esse aqui, ó, ele está fazendo o mesmo trabalho do farol. Então, são 3 luzes, né? Aqui. E a única diferença é que aqui em cima, ó, tem um sensor. Esse sensor eu coloquei para ligar e desligar. Então, quando eu aperto uma vez, ele liga, aperta duas, ele desliga. Então, aqui tá o fiozinho também bagunçado, mas dá para ver que vai dar para fazer mais configurações, tá? Com mais facilidade. Bom, então, a função principal da nossa protoboard é fazer com que nós consigamos trabalhar com uma regularidade maior e fazer com que a gente consiga organizar melhor, tá bom? Tá? Ô, professor, essa atividade aí que o senhor acabou de passar é para escrever no caderno ou no WhatsApp? Tanto faz. Se você quiser escrever no caderno e mandar a foto, também pode. Não Ah, tem tá, problema. beleza. Tá? Então, conseguir posicionar os fios de uma maneira cada vez melhor, tá? E o que nós podemos conectar nessa nossa protoboard? Podemos conectar circuito integrado, com CI, capacitor, diodo, resistor e transistor. O que a gente tem que tomar mais cuidado, né? É a metodologia que nós vamos colocar lá para tomar cuidado com a energia, que geralmente esses dispositivos eles queimam com facilidade. Então, se você não tomar cuidado ali com a energia que você está pondo, tá? Você pode danificar o seu dispositivo, tá? Ali na página 87, ele vai começar a falar sobre os LEDs, né? Então, como é que funciona um LED? Um LED ele é um emissor de luz. O LED ele só tem a configuração ele só tem a configuração 0 e 1, ligado e desligado. Então você não consegue pegar o seu LED, por exemplo, e ter uma posição intermediária. Na verdade, o que nós conseguimos mais próximo disso aí é você ter um potenciômetro e fazer com que ele receba uma intensidade maior de energia ou uma intensidade menor. E aí, o que vai acontecer? Se você receber uma intensidade maior, ele vai acender mais forte ou ele vai acender menos. Assim por diante. Tá? E essa vai ser a configuração aí, tá? Bom, e aí no livro de vocês, na página 88, ele tem os resistores. Qual a função do resistor, pessoal? A função do resistor é filtrar essa energia. Então, ele vai fazer o filtro dessa energia, fazendo com que a sua energia chegue mais limpa. Na verdade, é assim, geralmente, se você colocar como ele não tem, o Arduino ele não tem um filtro de potência, pode ser que ele tenha ele tenha um acréscimo ou um decréscimo, né? Então ele pode ser, por exemplo, que ele envie muito mais energia do que, por exemplo, seu LED suporta. Tá? Então, isso pode acontecer também, tá? Pode acontecer que seu resistor ali, a função do seu resistor nesse caso é a de fazer com que não chegue muita energia e aí vai queimar o seu LED. Ainda mais LED, vocês vão notar que LED é uma coisa que é bem, ele é bem, bem assim, bem, como é que eu vou explicar? Bem sensível, né?
Se ele tiver um pico de energia muito alto, ele vai queimar. E aí, como é que funcionam essas cores? Ele tem um multiplicador. Hoje, antigamente nós calculávamos na mão, hoje não precisa mais, tá, pessoal? Tem um aplicativo que você consegue fazer isso. Então, tem um aplicativo que roda no Android mesmo, para vocês terem uma ideia, que ele faz esse cálculo para você. Tá? Então, lá dentro do Android, vou até pegar aqui, deixa eu ver, ó. Chama Resistor Calculator. Aqui, ó. Code Calculator. É esse aqui, ó. Então, você vai colocando as cores e ele já calcula para você o valor que você tem que pôr do resistor. Ou o valor do resistor que você está usando. No nosso caso, como não há um uso tão profissional assim, é bem complexo nós acharmos o resistor que nós queremos, tá? Geralmente você quer um resistor de determinado tamanho e você não acha. Infelizmente, felizmente, nós temos essa dificuldade, né? Tá? E os jumpers estão aí na página 89. Qual que é a função do jumper? A função do jumper é fazer a ligação. Então, por exemplo, quando você quer ligar o seu Arduino, né, a placa, a protoboard, você vai usar um jumper que vai fazer essa interface, tá? Vocês vão notar que tem lugares que é mais simples, né? Mas tem lugares que você tem que usar até 2 jumpers, ou macho fêmea, fêmea fêmea, para fazer a conexão, tá? Geralmente a gente usa o macho, né? Para fazer a conexão na placa, e o macho fêmea quando nós queremos fazer uma interconexão de 2 jumpers. Então, se você quer ligar 2 jumpers juntos, fazer um lastro maior, você acaba utilizando 2 aí. E quais os cuidados que nós temos que ter, né? Quando vai se ligar um jumper? Igual eu falei para vocês, igual eu falei lá para vocês, o cuidado maior é o de você ter que pegar esse jumperzinho depois, né? E ligar a uma intensidade de corrente grande. Se você ligar a intensidade de corrente grande, você pode ocasionar problemas para você. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Bom, galera, vocês já fizeram a lógica lá do semáforo e o que vocês vão fazer agora? Vamos lá, como eu tinha pedido lá para o lar e vocês acabaram não conseguindo fazer, vocês vão entrar no Tinkercad, tá? Vocês vão clicar aqui em circuitos. Pode clicar aqui em novo. Vou pegar esse aqui que já está, né? Esse aqui que já está meio pronto. E aí que de vocês, pessoal. Vocês vão fazer exercício de semáforo agora. Então, vocês vão abrir o Tinkercad. Vou dar um prazo bem grande para vocês aí, pra vocês não terem problema. Só inserir os LEDs e aí programar para acender como se fosse num semáforo mesmo. Uma luz de cada vez, tá? Então, a luz tem que acender, tem que ter um prazinho e depois, né, outra luz acender. Vamos lá, galera. Eu vou dar um prazo, igual eu falei, bem grande para vocês, para que vocês consigam fazer com calma. Ou vocês tentem, tá bom? Vai lá, meia horinha para vocês aí. Abram o Tinkercad e tentem lá, por favor. Vai lá, pessoal. E como vocês vão me mandar, né? Vocês vão ter que mandar. Vocês podem mandar um vídeo pequenininho dele funcionando aí no Tinkercad, né? Lá, a mesma coisa, lá dentro do WhatsApp, e mandar o código. Tá? E mandar o código para mim. O código é muito simples. Copia e cola ele lá, vocês vão ter acesso. Vai lá, pessoal.
Ô, professor, eu vou ter que sair aqui, tá? Tem mais coisas, hein? Depois que a gente voltar. Eu sei, o senhor poderia passar para mim depois? Faço sim. Ok, obrigado.
Vamos lá, pessoal? Bom, então, vamos lá. Deixa eu abrir o Tinkercad aqui. Bom, olha um erro que muitos de vocês estão cometendo. Então, é um erro até, vamos falar aí, até banal, mas acontece muito. Deixa só eu fechar aqui que eu tinha editado. Alguns de vocês nomearam o circuito, nomearam esse circuito aí como nomearam os objetos, né? Nomearam aí os objetinhos como com o nome deles. Pessoal, não precisa disso, tá? Você não vai colocar o azul como azul, o verde como verde. Você tem que nomear o pino. Então, você tem que lembrar disso aí. Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Tá? Ó, então como é que vocês vão fazer? Tá? Então, primeiro de tudo, deixa eu colocar aqui os LEDzinhos. Ó, primeiro eu vou colocar os LEDs onde eu quero. Então, vou pôr aqui. Um vermelho. Amarelo. Vou colocar um verde. Inserir eles, né? Aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Vou colocar o cabo do GND. Então, o GND é o quê? O GND é o terra, tá? Então, vou dar uma aumentada aqui. Então, eu vou pôr o terra, pôr ele aqui na minha portinha, tá? Depois, eu preciso... Opa! Só que eu preciso ligar todos os terras. Então, eu posso ligar, ó, aqui... Opa! Aqui... Ligar esse outro terra aqui, não tem problema, tá? Ele aceita. Lá, liguei outro. E vou ligar o verde aqui também. Opa, pera aí, desculpa. Liguei errado. É no terra, gente. Tô ligando na porta. Aqui é no terra. Então, vou ligar esse nesse terra. Esse nesse terra. E o verde nesse terra aqui. Então, terra já está ligado. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar os meus pinos. Pessoal, o ideal é inserir um resistor, tá? Por quê? Porque se eu colocar direto, ele vai acender, mas eu falei para vocês que há necessidade de um filtro. Então, eu vou pôr um resistor aqui, ó. Vai ser ligado aqui na segunda perna. Eu vou colocar outro resistor aqui no amarelo. Lembrando, ele tem que ser ligado aqui na perninha do positivo. E vou colocar outro resistor no verde. Que vai fazer a parte de filtragem de energia. Agora, é só eu ligar no pino que eu quero. Então, posso pegar aqui, ó. Conectar no pino 10, por exemplo. Conectar esse aqui no pino 9. E conectar esse aqui no pino 8. Só para organização, vamos pôr na mesma linha do terra, senão a gente pode ter problema. Então, vamos lá. Então, ó, tem a terra aqui. Está no pino 10, o vermelho. Pino 9, o verde. E no pino 8, 9 amarelo. E no pino 8 verde. Agora eu vou lá no código. Então, olha o que vocês estão fazendo de errado. Então, ó,
Na hora de declarar, você não pode colocar pin mode amarelo. Tem que colocar o número, tá? Então, pin mode. O que eu usei para o vermelho é o 10. Então, por 10, ele é output. Quais pinos eu usei também? Pin mode. Eu usei o pino de número 9. Qual que é a função dele? Também é saída. E o último que eu usei também, mode 8, também vai ser output. Bom, então olha aqui. Se eu vir aqui, ó, vou colocar só o 10, né? Por enquanto. Se eu clicar em iniciar, vai ficar acendendo e apagando o meu primeiro. Certo? Agora é só eu fazer o mesmo código para os outros, ó. Então, digital write. Escreva no pino 9, que é o pino amarelo, tá? Aceso. Delay de 500, vai apagar rápido. Depois, digital write. Escreva no pino 9, que é o que a gente está usando. Low, que é apagado. Tá? Mais um delayzinho de 500. Mais rápido. Agora vamos lá, vamos escrever no pino write. Pino 8, que é o verde. E high. Então, tem cuidado que uma coisa, um código que você digitar errado aqui, já era, viu? Não tem final, ele não tem especificamente um final, o que ele vai fazer? Ele vai ficar rodando até eu desligar. Então, enquanto eu não desligar, ele vai ficar fazendo isso. Aí, ó, cliquei aqui, iniciar simulação. Olha lá, acendeu o vermelho. Olha lá. Pronto. Tá? Tranquilo. Só vamos fazer um negócio aqui, ó, pra gente ver como é que ficaria sem o resistor. Então, se eu tirar o resistor, aí eu tenho que mudar aqui o fio de lugar. Vou mudar ele para cá, né? Este fiozinho aqui, tem que mudar para cá. E esse aqui, teria que mudar para cá. Pronto, vamos iniciar lá. Olha lá, ó. Ele vai acender, mas olha aqui, ele está te dando uma mensagem de erro, ó. Que mensagem de erro é essa? Essa mensagem de erro é que ele está te avisando que isso aí pode vir. Não é uma mensagem de erro, na verdade, não é erro, tá, gente? Ele não vai te dar mensagem de erro que ele compilou. É um aviso, um alerta. Ele está te avisando que pode acontecer, né? Pode acontecer de você queimar o seu dispositivo, tá bom? Bom, galera, vamos lá para o nosso penúltimo aí. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão pesquisar um código que seja simples e descrever ele e o que ele está fazendo. Não precisa criar. Tá? Então, vocês vão pesquisar ele, um código, e vão descrever o que esse código faz. Tá bom? Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo?